Jeú não era apenas um comandante militar, mas um homem comum, acostumado à dureza dos campos de batalha e ao peso da responsabilidade em tempos de crise. Filho de Josafá e neto de Ninsi, sua vida seguia um rumo previsível, cercado por guerras e intrigas, como tantas outras naquele período caótico de Israel. Tudo indicava que ele seria mais um nome entre os muitos que passariam pela história sem grande destaque. Mas o destino, ou melhor, Deus, tinha outros planos para ele. Em um dia que parecia comum, o inesperado aconteceu. Jeú foi ungido por um jovem profeta enviado por Eliseu, o porta-voz de Deus. Naquele momento, o óleo escorrendo por sua cabeça selou um propósito que mudaria para sempre a sua vida e o futuro de uma nação inteira. Sua missão, derrubar a corrupta casa de Acabe, enfrentar Jezabel, a rainha cuja perversidade havia marcado uma geração, e arrancar pela raiz a idolatria que havia contaminado o povo. Esta é uma história que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e refletir. Como respondemos ao nosso próprio chamado? Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Jeú nasceu em Israel, filho de Josafá, neto de Ninsi, em um tempo em que o reino vivia dividido entre guerras externas e uma profunda corrupção interna. Desde jovem, sua vida foi marcada pelo ambiente hostil de Ramote-Gileade, uma cidade militar estratégica, onde os sons de espadas se cruzando e as ordens de batalha eram tão comuns quanto o nascer do sol. Crescer ali era uma preparação constante para a guerra, e Jeú aprendeu desde cedo a carregar armas e obedecer a comandos com precisão. Conforme os anos passaram, Jeú destacou-se como um soldado habilidoso, até ser elevado ao posto de comandante. Sua presença impunha respeito. A voz firme, os olhos que calculavam cada movimento e a lealdade inabalável ao exército de Israel. Ele era conhecido entre os soldados como um homem de ação, alguém que sabia o que fazer no calor da batalha, mas também um estrategista que compreendia o peso das decisões tomadas fora do campo de luta. No entanto, por mais que fosse respeitado como líder, Jeú também vivia sob o jugo de um reino que parecia desmoronar. A casa de Acabe, com Jezabel no centro, havia mergulhado Israel em idolatria e feitiçarias, provocando não apenas a ira de Deus, mas também a insatisfação do povo. Enquanto liderava as tropas em Ramote-Gileade, Jeú testemunhava os efeitos devastadores dessa corrupção. Cada vitória no campo de batalha era ofuscada pela decadência que vinha de dentro. Ramote-Gileade era mais do que apenas um ponto estratégico no mapa de Israel. Era um campo de tensão constante, onde o cheiro de poeira e ferro parecia nunca abandonar o ar. Era ali que Jeú passava seus dias, entre estratégias de guerra e o tumulto das constantes batalhas contra os arameus. Cada esquina da cidade contava histórias de combates passados, e os soldados que circulavam por suas ruas traziam no rosto o peso das lutas que nunca pareciam ter fim. Para Jeú, aquele lugar era mais que seu posto de comando. Era um reflexo da instabilidade que reinava em Israel. O reino de Israel, sob a dinastia de Acabe, não era apenas ameaçado pelos inimigos de fora. Dentro de suas fronteiras, algo mais perigoso crescia. O desvio espiritual liderado por Jezabel, que havia trazido a adoração a Baal e espalhado suas influências perversas como raízes de uma árvore venenosa. O povo, dividido entre o Deus de seus antepassados e os deuses estrangeiros, parecia cada vez mais perdido. Em Ramote-Gileade, Jeú observava essas rachaduras no reino, mas, como soldado, sabia que sua missão era obedecer e proteger, não questionar. Entre o caos das batalhas, havia também momentos de inquietação, como se algo invisível pairasse sobre a cidade. Jeú não era um homem dado a superstições, mas mesmo assim, ele percebia o silêncio incomum que por vezes tomava o ar.
Era como se o próprio destino estivesse esperando para intervir. Foi em meio a essa atmosfera carregada que um visitante inesperado chegou. Um jovem profeta, enviado pelo próprio Eliseu, atravessou os portões de Ramote-Gileade com uma mensagem urgente. Jeú seguiu o jovem profeta para dentro de uma sala afastada, intrigado com o tom urgente e determinado daquele homem. Assim que a porta se fechou, o ambiente pareceu mudar. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível tivesse entrado junto com eles. O profeta, ainda sem dizer muitas palavras, retirou um pequeno vaso de óleo que trazia consigo. Jeú, acostumado a ordens diretas e a comandar homens no campo de batalha, não estava preparado para o que viria a seguir. O jovem derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e, antes que ele pudesse reagir, as palavras saíram como um trovão. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te unjo como rei sobre Israel, o povo do Senhor. A tua missão é destruir a casa de Acabe, para que se cumpra o que foi dito contra Jezabel e seus seguidores. As palavras ecoaram pelo pequeno cômodo, carregadas de uma autoridade que Jeú não podia ignorar. O óleo escorria pelo rosto do comandante e ele sentia o peso de algo que ia muito além de simples palavras ou gestos. Tudo foi tão rápido que parecia um sonho, mas o jovem profeta não esperou para dar explicações. Assim que terminou sua proclamação, abriu a porta e saiu apressado, deixando Jeú sozinho naquele espaço que agora parecia menor, mais sufocante. O óleo ainda escorria e Jeú, atordoado, passou as mãos pelo rosto como quem tenta acordar de um estado de torpor. Mas aquilo era real. O que ele ouvira não era algo que se apagaria com o tempo. Jeú se ergueu com uma nova determinação no olhar, enquanto o óleo ainda brilhava em sua testa sob a luz do sol de Ramote-Gileade. Os homens ao seu redor, companheiros de guerra, perceberam a mudança imediata na postura do comandante. Ele já não era apenas o líder militar que eles seguiam por suas estratégias precisas e coragem no campo de batalha. Havia algo diferente, algo que parecia pulsar como uma força invisível. Quando Jeú contou o que o profeta havia dito, a reação deles foi tão rápida quanto inesperada. Eles tiraram suas capas e as estenderam no chão, criando um improvisado tapete de honra. A proclamação foi feita ali mesmo: Jeú é rei. Não havia tempo para hesitação. Jeú sabia que a missão que lhe fora dada não podia ser adiada, e cada segundo de espera poderia significar o fortalecimento dos inimigos que agora ele tinha a responsabilidade de derrubar. Ele ordenou que seus homens se preparassem imediatamente. Os cavalos foram selados, as armas polidas e a atmosfera ficou carregada com a tensão de algo grande prestes a acontecer. A primeira tarefa era clara. Jorão, o rei de Israel e filho de Acabe, estava em Jezreel, se recuperando de ferimentos. Também em Jezreel estava Jezabel, a mulher que simbolizava tudo o que havia de mais sombrio no reino. Jeú não precisaria ir longe para cumprir sua missão, mas sabia que a caminhada até lá seria o início de algo muito maior do que ele podia prever. Enquanto seus homens se organizavam, ele subiu em sua carruagem com a mesma velocidade e força que o tornaram famoso no campo de batalha. A poeira levantada pelos cavalos de Jeú podia ser vista de longe, como um rastro de fumaça anunciando a chegada de algo inevitável. O vento parecia carregar o som das rodas da carruagem com uma intensidade quase sobrenatural, e os vigias na torre de Jezreel não demoraram a notar a aproximação. «Vejo alguém vindo depressa, com fúria!» gritou o primeiro. De onde estava, ele não conseguia identificar quem era, mas a velocidade e o modo como liderava os cavalos tinham algo de familiar. Outro vigia olhou mais atentamente e confirmou: «Parece Jeú, pois dirige como um louco.» A notícia chegou rapidamente a Jorão, que, ainda debilitado de suas feridas, não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. A curiosidade e a preocupação fizeram com que ele ordenasse o envio de um mensageiro.
O cavaleiro partiu ao encontro da carruagem de Jeú, mas ao se aproximar, algo inesperado aconteceu. "É paz?" perguntou o mensageiro, repetindo a saudação costumeira. Mas Jeú, com firmeza, respondeu: "Que paz pode haver enquanto perduram as prostituições de Jezabel e suas feitiçarias?" Sem mais palavras, o mensageiro, dominado pelo momento, se alinhou atrás da carruagem de Jeú, abandonando sua missão inicial. Jorão, intrigado, enviou um segundo mensageiro. O resultado foi o mesmo. Jeú avançava, e com ele a tensão só aumentava. Finalmente, o próprio Jorão, acompanhado por Acasias, rei de Judá, decidiu ir ao encontro de Jeú, talvez acreditando que poderia controlar a situação. Eles o encontraram no campo de Nabote, o mesmo lugar onde a injustiça cometida por Acabe e Jezabel havia clamado ao céu por vingança. "É paz, Jeú?" perguntou Jorão, a mesma pergunta que já havia ecoado antes. Mas a resposta de Jeú foi cortante, carregada de uma verdade impossível de ignorar. Jeú manteve o arco firme, seus olhos fixos em Jorão. Por um instante, o silêncio tomou conta do campo de Nabote, como se o próprio tempo hesitasse diante do que estava prestes a acontecer. Jorão percebeu o brilho implacável no olhar de Jeú e tentou virar sua carruagem para fugir, gritando para Acasias: "Traição, Acasias!" Mas era tarde demais. A flecha de Jeú cortou o ar com precisão mortal, atingindo Jorão em cheio entre os ombros. Ele tombou na carruagem e o sangue escorreu para o chão sagrado daquele campo, o mesmo onde sua família havia cometido um dos crimes mais infames contra o povo de Israel. Era como se o sangue de Nabote agora clamava por justiça. Sem demora, Jeú ordenou a seus homens: "Lancem-no no campo de Nabote." Ele sabia que esse ato era mais do que justiça. Era o cumprimento exato das palavras de Elias, o profeta que anos antes havia anunciado o fim da casa de Acabe naquele mesmo lugar. A cena era tão poderosa que parecia transcender o momento, como se o passado e o presente estivessem se fundindo em um só ato de julgamento divino. Enquanto isso, Acasias, rei de Judá, tentava desesperadamente escapar. Sua carruagem disparou pelo caminho, mas Jeú não estava disposto a deixar que o aliado de Jorão saísse impune. Ele deu a ordem, e seus homens o perseguiram sem descanso. Finalmente, alcançaram-no em Gur, perto de Ibleão, onde Acasias também foi abatido. O rei ferido ainda tentou se esconder em Megido, mas sucumbiu ali mesmo, encerrando sua breve tentativa de fuga. Com Jorão e Acasias fora de cena, a estrada para Jezreel estava aberta. Jeú sabia que ainda havia uma presença poderosa e perversa à espera. Jezabel, a mulher que carregava consigo o peso de toda a idolatria e corrupção da casa de Acabe. E ele estava decidido a encontrá-la. A carruagem de Jeú cruzou as ruas de Jezreel com uma velocidade que fazia as pessoas se afastarem apressadas, olhando com espanto para o comandante. No alto de uma janela, Jezabel o observava chegar. A rainha, mesmo sabendo que sua queda estava próxima, não demonstrava medo. Em vez disso, tomou o tempo para se pintar e arrumar os cabelos, como se fosse um ritual antes de enfrentar seu destino. Quando Jeú chegou ao portão do palácio, ela o encarava de cima, com uma mistura de desdém e desafio. "Foi a paz que trouxe Zinri, que matou o seu senhor?" disse Jezabel, suas palavras carregadas de ironia, comparando Jeú a outro conspirador que havia usurpado o trono no passado. Sua voz cortava o silêncio, mas Jeú não era o tipo de homem que se deixava intimidar por provocações. Ele levantou os olhos para ela, e sua resposta foi breve e decisiva. Com uma voz firme, ele gritou: "Quem está do meu lado? Quem?" A pergunta ecoou pelos corredores do palácio e, de repente, alguns eunucos apareceram nas janelas ao lado de Jezabel. Eles hesitaram por um momento, mas o olhar de Jeú era tão intenso que parecia arrancar deles uma decisão imediata.
Sem dizer uma palavra, eles agarraram a rainha e a jogaram pela janela. Jezabel caiu com violência, e o impacto foi tão brutal que o sangue salpicou a parede e os cavalos que estavam ao redor. Jeú, com a frieza de alguém que sabia estar cumprindo uma ordem maior, nem hesitou. Ordenou que seus homens passassem com as carruagens sobre o corpo. Depois de cumprir essa parte de sua missão, Jeú entrou no palácio e, em um gesto que parecia quase rotineiro, sentou-se para comer e beber. Apenas depois de saciar sua fome, ordenou que o corpo de Jezabel fosse enterrado, pois, apesar de tudo, ela era filha de um rei. No entanto, quando seus homens foram até o local, encontraram apenas o crânio, as mãos e os pés da rainha. Os cães haviam devorado o resto, assim como o profeta Elias havia previsto. Com Jezabel morta e o sangue de Jorão e Acasias ainda fresco, Jeú sabia que sua tarefa estava longe de terminar. A casa de Acabe, mesmo enfraquecida, ainda tinha ramificações que poderiam se levantar para tentar retomar o poder. Havia 70 descendentes diretos de Acabe, todos vivendo em Samaria, protegidos por aliados e guardiões leais. Jeú, porém, não era homem de perder tempo. Ele enviou mensagens diretas aos líderes da cidade, desafiando-os a tomar um lado. "Se estão comigo, então provem sua lealdade", escreveu ele. "Tragam as cabeças dos filhos de Acabe amanhã, aqui em Jezreel." Era um ato calculado, uma mistura de estratégia militar e psicológica, colocando os líderes de Samaria diante de uma escolha impossível: desobedecer a Jeú e enfrentar sua ira, ou trair a casa de Acabe e sobreviver. A decisão foi tomada rapidamente. Quando o dia seguinte amanheceu, 70 cabeças foram entregues em cestos à entrada da cidade, marcando o fim da dinastia de Acabe com uma brutalidade que ecoaria por gerações. Mas Jeú não parou por aí. Ele reuniu o povo e, com um discurso firme, declarou: "Se eu conspiro contra meu senhor, isso é entre mim e ele. Mas quem destruiu toda a casa de Acabe? Não fui eu, mas o Senhor, que cumpriu o que havia prometido por meio de seus profetas." Era uma tentativa de reafirmar que seus atos não eram apenas por ambição pessoal, mas parte de um juízo divino que já havia sido profetizado muito antes. Com a casa de Acabe destruída, Jeú voltou seus olhos para outra ameaça: o culto a Baal. Jezabel estava morta, mas o templo de Baal permanecia de pé, um lembrete escandaloso da idolatria que tinha corrompido Israel. Jeú, com sua astúcia, começou a planejar o próximo movimento. Jeú sabia que enfrentar diretamente os sacerdotes de Baal não seria suficiente para erradicar a idolatria profundamente enraizada em Israel. Ele precisava de uma estratégia que não apenas eliminasse os líderes do culto, mas também destruísse o próprio símbolo de sua fé. Então, com a astúcia de um general em guerra, Jeú elaborou um plano engenhoso que parecia tão audacioso quanto impossível. Ele enviou mensageiros por todo o reino, convocando os adoradores de Baal para um grande sacrifício. "Acabe serviu a Baal em parte", proclamou Jeú, "mas Jeú o servirá muito mais." A mensagem, cheia de ironia oculta, foi espalhada de forma a atrair todos aqueles que ainda seguiam o Deus estrangeiro. Ele ordenou que ninguém faltasse, sob pena de morte, garantindo que o templo de Baal ficasse lotado naquele dia. Quando o grande dia chegou, o templo estava repleto de sacerdotes, seguidores e entusiastas do culto, todos vestidos com trajes cerimoniais, prontos para celebrar o que acreditavam ser uma nova era de devoção. Jeú garantiu que o ambiente fosse decorado de acordo, dando a impressão de uma cerimônia majestosa. Ele até supervisionou pessoalmente a entrega de vestes para os sacerdotes, certificando-se de que estivessem todos devidamente identificados. Mas enquanto o templo se enchia de cânticos e rituais, Jeú tinha uma outra ordem sendo executada fora das vistas de todos.
Ele posicionou seus homens de confiança ao redor do templo, prontos para entrar em ação no momento certo. Quando todos os adoradores estavam reunidos e o sacrifício parecia prestes a acontecer, Jeú levantou-se e deu o sinal. As portas do templo foram fechadas e seus soldados entraram com espadas desembainhadas. A carnificina foi rápida e total. Nenhum adorador de Baal escapou e o próprio templo foi reduzido a escombros. Para garantir que ninguém mais o utilizasse como local sagrado, Jeú o transformou em um lugar de desprezo, um banheiro público, como um ato final de humilhação. O templo de Baal estava em ruínas e o sangue dos adoradores havia sido derramado como um sinal do fim da idolatria promovida pela casa de Acabe. Jeú, agora firmemente estabelecido como rei de Israel, parecia ter completado a missão que lhe fora dada. Ele era um homem de feitos grandiosos, conhecido por sua determinação implacável e pela maneira como cumprira as profecias do Senhor. Mas com o peso da coroa sobre sua cabeça, Jeú enfrentava agora um desafio mais sutil, porém igualmente perigoso: o próprio coração humano. Durante seu reinado, Jeú governou Israel por 28 anos. Ele foi recompensado pelo Senhor por seu zelo, com a promessa de que seus descendentes ocupariam o trono por 4 gerações. No entanto, sua trajetória deixou marcas que iam além de vitórias e conquistas. Apesar de sua fidelidade em destruir a casa de Acabe e eliminar o culto a Baal, Jeú não foi capaz de restaurar totalmente o povo ao verdadeiro caminho. Ele permitiu que os bezerros de ouro instituídos por Jeroboão continuassem sendo adorados em Betel e Dan, mantendo vivo o ciclo de idolatria que tanto lutara para erradicar. Com o passar dos anos, o reinado de Jeú trouxe estabilidade política, mas a adoração pura ao Senhor continuava a ser um desafio para a nação. Sua força e obediência inicial foram lembradas, mas também se tornaram um contraste com as áreas em que ele falhou em conduzir o povo a uma transformação completa. Jeú morreu e foi enterrado em Samaria, e seu filho Jeoacás assumiu o trono, mas a história do rei ungido e suas escolhas continuaram a se espalhar. A história de Jeú, marcada por coragem, obediência e intensidade, deixa um rastro de lições que ressoam através do tempo. Ele foi escolhido por Deus para uma missão específica: trazer juízo à casa de Acabe e acabar com a idolatria que corrompia Israel. Jeú cumpriu essa tarefa com zelo inquestionável, transformando o curso de uma nação e realizando profecias que haviam sido anunciadas muito antes de sua ascensão. Mas sua trajetória também revela os desafios de manter a fidelidade em todas as áreas da vida. Jeú demonstrou um compromisso impressionante em destruir os inimigos de Deus, mas falhou em conduzir Israel de volta à verdadeira adoração. Sua escolha de permitir que os bezerros de ouro permanecessem como objeto de culto simboliza uma obediência incompleta, uma mistura de força e fragilidade que reflete a condição humana. A vida de Jeú nos ensina sobre o peso do chamado divino e o impacto das escolhas que fazemos ao longo do caminho. Mesmo os maiores líderes, aqueles que realizam feitos extraordinários, enfrentam limitações quando não submetem completamente seus corações ao Senhor. Sua história nos desafia a não apenas abraçar o chamado de Deus, mas também a buscar uma entrega total, onde não restem áreas intocadas pelo propósito divino. E assim, ao olharmos para Jeú, somos levados a refletir: como podemos aprender com suas vitórias e seus erros para caminhar em obediência plena ao nosso próprio chamado? Se você gostou da história de Jeú e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.